Olá, bom dia! A nossa dica jurídica de hoje é em relação aos contratos de financiamento com instituições financeiras. Ficamos felizes porque queremos nosso carro novo, queremos nossa casa própria, ou às vezes estamos passando por um problema financeiro que tudo que a gente mais torce é para ir ao banco e conseguir aquele empréstimo bancário, não é verdade? Só que a gente não tem ideia do quanto o consumidor ele pode ser lesado nessa relação de consumo. E falo relação de consumo porque a própria súmula do STJ, Superior Tribunal de Justiça, a súmula 297, diz que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. E o que eu quero dizer com isso? Em que eu quero chamar a atenção para isso? Essas instituições financeiras devem observar as vedações do Código de Defesa do Consumidor. Ela não deve ter a prática abusiva ao consumidor, ela não deve cobrar indevidamente esse consumidor. Todo contrato ele tem que ser claro, a relação de consumo tem que ser transparente. O consumidor precisa sair daquele momento da assinatura de um contrato ciente e entendendo efetivamente aquilo que ele está contratando, né? O que a gente verifica é que isso não ocorre muitas das vezes. Quem para ler aqueles contratos de adesão, aqueles contratos de financiamento bancário com uma série de cláusulas que muitas vezes quando você para ler, e vou dizer para vocês que muitas das vezes quando a gente para ler, quando a gente está vivendo um problema, que a gente precisa entender melhor o contrato que a gente assinou para tentar achar uma saída, a gente não tem entendimento, né? Porque a linguagem utilizada em muitos contratos não é uma linguagem apropriada para o entendimento do consumidor. E isso as instituições financeiras devem observar e devem garantir isso ao consumidor nessa relação de consumo, né? Contratamos 8 mil, 10 mil reais, fiz um financiamento de 10 mil reais, ao final do contrato eu vou pagar 20, 30 mil. Será que essas taxas que estão sendo praticadas e cobradas nesse contrato efetivamente as permitidas por lei? Será que elas respeitam o limite legal que a legislação determina para que sejam aplicados aos contratos? Deixei de pagar uma, duas, três prestações porque passei por um problema financeiro, muitas vezes estou desempregada. E aí você simplesmente, quando vai buscar uma tentativa de acordo com essas instituições financeiras, o que acontece? As portas se fecham, porque as propostas são totalmente abusivas. As propostas são impagáveis para o consumidor. A gente tem que rezar para não acontecer nada, para você sempre conseguir pagar aquelas prestações, porque se você por algum motivo não pagar, não tem saída. É algo impagável, porque a quantidade de juros sobre juros que eles impõem nesse contrato é exorbitante. O anatocismo, que é o juros sobre juros, em diversas situações ele é vedado por lei. E agora, como que a gente identifica se o nosso contrato de financiamento ele está ou não dentro dessa abusividade que é proibida e vedada pelo Código de Defesa do Consumidor? Procure um advogado. Procure um advogado. A nossa orientação aos nossos clientes é sempre no momento em que vai assinar um contrato, agir de forma preventiva, ou seja, chame e contrate um advogado, que ele é o conhecedor das legislações, para que ele seja seu assessor naquele momento da assinatura, para que você tenha certeza e a segurança jurídica de que você está fazendo um bom negócio, que não vai te lesar futuramente. Doutora Thaís, mas eu não contratei um advogado, agora eu já me encontro numa situação complicada porque estou em atraso com diversas prestações, não consigo atender a proposta de renegociação que essas instituições me fazem e o que eu faço? Procure um escritório de advocacia, nosso escritório está aqui à disposição para atendê-los, porque nós vamos fazer o quê? Pegar esse contrato, nós temos nossos contadores que são experientes, que vão analisar toda taxa de juros aplicado, vão identificar os valores se estão sendo abusivos ou não, os valores que estão lhe repassando, e se porventura identificarmos qualquer arbitrariedade, qualquer abusividade, entraremos com uma ação revisional para valer os seus direitos.
fazer valer os seus direitos, né? E o bacana dessas ações revisionais é que permitem, e muitas vezes, a mediação, o acordo no próprios autos do processo, porque essas instituições financeiras têm todo o interesse em negociar. É mais vantajoso para eles do que, de repente, esperar uma sentença que vai onerar muito mais eles, porque entra o dano, entra uma série de pedidos que podem, com certeza, onerar muito mais a instituição financeira do que fazer um acordo com o seu cliente. Então fiquem atentos a essa dica jurídica e nós estamos à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Até mais, até a próxima dica.